A paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa noite para deixar uma mensagem de Jesus para o seu coração. Amém? Ele se tornou a sair do território de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápso, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele, e tirando-o da parte de entre a multidão, pôs-lhe o dedo no ouvido e cuspiu, e tocou na língua. E levantando seus olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, e abre-te. E logo lhe abriu os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente, e ordenou-lhe que ninguém dissesse. Mas quanto mais proibia, mais divulgava, admirando-o sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e faz falar o mudo. Jesus, aquele surdo e mudo, foi levado até Jesus no mar da Galileia. E quando chegaram com ele lá, as pessoas queriam que Jesus colocasse a mão para curar aquele homem, que não ouvia e nem falava. E Jesus tirou ele do meio da multidão, ali onde estava, levou para um lugar, cuspiu, tocou, pôs a mão no ouvido e pôs na boca dele, na língua dele, e falou: Efetá. E aquele homem começou a falar e começou a ouvir. E ele falava perfeitamente, diz a Bíblia. E Jesus disse, né, que não era para contar, né, que não era para falar. E quanto mais proibia, mais ele falava. Ele disse, quanto mais, né, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha feito ali, o que ele tinha feito ali. E quanto mais, né, proibia, tanto mais divulgava, e admirando a sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e faz falar o mudo. Quando Jesus faz um milagre, nós temos que entender que Jesus faz. Então, nós temos que divulgar, nós temos que levar essa fé para as outras pessoas, porque se Jesus faz um milagre na nossa vida, nós somos um milagre que nós recebeu do Senhor. Então, nós temos que levar, divulgar. Aquele homem estava tão feliz que ele queria falar para as pessoas que ele estava ouvindo e que ele estava falando. Então, eu creio que Jesus queria ver até onde ia a fé desse homem, né? Se ele ia falar ou ia ficar quieto, né? Mas aquele homem não cessou, continuou a falar. E Jesus usou a palavra efetá. E essa foi a palavra que Jesus falou para aquele homem. Era abre-te. Efetá quer dizer abre-te. Quando Jesus falou e esse homem já abriu, né, se desprendeu a língua e começou a falar. E o ouvido, né, já começou a ouvir. Ah, Jesus é bom e nós temos que divulgar o milagre do Senhor. Aquele homem só queria divulgar a fé
né? Que Jesus fez o surdo falar e ouvir, né? Então, aquele homem só queria divulgar, né? E puxando para nós, quantas vezes Jesus faz um milagre na nossa vida e a gente sabe que foi um milagre porque às vezes a gente sabe que a situação nossa, se não fosse um milagre, nós não teria resolvido tal coisa. Se não fosse as mãos de Deus sobre nós, nós não conseguíamos receber, né, ou fazer tal coisa. Mas quando Jesus está na direção, o milagre acontece. Muitas vezes somos ingratos de não divulgar, de não falar, de não levar para frente o que Jesus fez para nós. Nós esquecemos que Jesus está na direção, está conosco, está fazendo, está nos ajudando. E muitas vezes nós calamos e falamos, eu fiz tal coisa. Não foi eu. Mas nós esquecemos de colocar Jesus na frente do nosso milagre, do nosso acontecimento. Porque somente Jesus pode fazer milagre. Nós não temos ainda esse poder de ser Jesus. Jesus disse, né, que a gente pode fazer um milagre, sim. Até melhor do que ele fala. Mas a nossa fé ainda é curta. Para a gente fazer esse milagre, nós temos que estar na direção do Senhor, no caminho dele. Nós temos que estar muito empenhado na palavra do Senhor. Mas quando Jesus fazer um milagre para você, para mim, que eu sei que a minha vida é um milagre. Então, nós temos que falar, sim. Nós temos que falar que Jesus faz milagre. E que Jesus pode todas as coisas. Nós falamos de Jesus apenas, nós esquecemos, muitas vezes, de divulgar tudo aquilo que Ele fez para nós. Porque nós somos ingratos. Nós temos que falar o que aconteceu na nossa vida, aquilo que a gente vê que sem Jesus não teria como acontecer tal coisa. E muitas vezes nós ficamos quietos. Somos ingratos, porque não sabemos que nós não sabemos que não foi nós que fez. E nós somos ingratos porque muitas vezes nós sabemos que não foi nós que fez. Se Jesus não estivesse ali na direção, nada teria acontecido. Você tem divulgado o teu milagre para as pessoas? Você tem divulgado o milagre que Jesus fez para você, para as pessoas, para aumentar a fé delas, para elas crer e ter fé. Você tem feito isso? Muitas vezes nós não falamos, né? Porque nós queremos ser engrandecidos e falar, eu fiz. E esquece de falar, Jesus fez. Porque Jesus estava na direção. Quantas vezes somos ingratos por não levar a mensagem do Senhor. E nós temos que entender que a Ele toda a honra, a Ele todo o poder, a Ele toda a glória é do Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor, ter fé em Jesus, ter fé nos milagres que aconteceu, vários milagres Jesus fez e Jesus não mudou. Ele ainda faz milagre. Nós somos um milagre de Deus por estar cada dia nessa terra, cada dia nós acordamos, cada dia nós levantamos, tudo pela graça, pelo milagre do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, ao nosso Deus Todo-Poderoso.
aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos guiar, aquele que nos ensina a caminhar a cada dia na presença dele. Tenha fé, tenha Jesus no teu coração, busca a presença do Senhor, busca a palavra do Senhor e creia que Jesus faz. Aquele homem ficou grato e ele falava, ele queria falar, por mais que Jesus disse que não era para falar, ele queria falar porque ele já estava sendo um milagre ali naquele momento. E ele falava que ele admirando, né, a sobremaneira de Jesus, né, fazer o milagre. Ele admirava e diziam, tudo faz bem, tudo faz bem. Faz ouvir o surdo e faz falar o mudo. Tudo Jesus faz bem, ele faz ouvir e faz o surdo ouvir e faz o surdo falar. Ele fez completo o milagre ali daquele homem. Ele era surdo e ele não falava. Ele passou a falar e ele passou a ouvir. Então, nessa noite, que essa pequena mensagem chegue até teu coração e que você não deixa de falar os milagres que Jesus fez na sua vida. Não deixa de falar que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva. Porque Jesus faz o milagre, Jesus salva você. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Não existe milagre sem Jesus. Não existe. Tenha a fé. Temos que ter fé em tudo que Jesus faz para nós. Temos que ter fé na Escritura quando nós lemos. E que nós sabemos que ali tem vários milagres e que nós temos que crer no milagre de Jesus. E quando nós recebemos um milagre, nós passamos para a frente. Levamos para as pessoas o milagre que Jesus fez. E às vezes nós somos egoístas e nós não queremos contar o milagre, né? A gente fala, mas eu fiz, eu dei um jeitinho ali, um jeitinho aqui. Não. Quem deu jeitinho, quem fez tudo foi Jesus, não foi você. Vamos exercitar a nossa fé, cada dia mais. Amém? Receba aí que é de Deus.